1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 28. 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Convido a igreja a colocar-se em pé, que se puderem, para a leitura que faremos. Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Palavra bendita do Senhor. Amém e amém. Podemos assentar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de reunião, em culto, de adoração aqui, em que nós lemos a Tua Palavra, que nos instrui quanto à maneira correta de se participar de uma Santa Ceia. Eu te peço, Pai, que o Senhor sejas sobre nós nessa hora, falando aos nossos corações, e que nós possamos considerar aquilo que precisa ser considerado, para nós não cairmos naquilo que os irmãos do passado estavam caindo ao participar da Santa Ceia. Vem Tu mesmo, Deus, com Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua Palavra, nos instruir nessa hora. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço, entrego, confio e me coloco nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós temos é esse, né? Santa Ceia, ajuntamento e vida. Santa Ceia, ajuntamento e vida. Dia de Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Texto propositado à igreja relativo à Santa Ceia. Um texto que traz instruções quanto à celebração da Ceia do Senhor. E eu gostaria, meus irmãos e irmãs, igreja, gostaria de começar levantando uma pergunta. E a pergunta é: quais as motivações ou quais as desmotivações que você tem em relação à Santa Ceia? O que te motiva à Santa Ceia? Ou, se for o seu caso, tomara que não seja, mas o que te desmotiva à Santa Ceia? O que leva você a participar, o que leva você a não querer participar? Entendo que essa pergunta, ela se desdobra numa série de esclarecimentos necessários, e esclarecimentos nunca são demais. A palavra de hoje tem um tom pastoral para a vida da igreja, assim como teve um tom pastoral para a vida daquela igreja nos dias do apóstolo Paulo. Nessa linha de esclarecermos, num elenco de esclarecimentos, o primeiro deles é: Santa Ceia não é rito. Santa Ceia não é rito. Quem gostava muito de rito eram os fariseus, os judeus, os religiosos da época de Jesus. Santa Ceia não é rito. Santa Ceia não é costume. Santa Ceia não é somente um hábito, ainda que faça parte da nossa rotina cristã,
mas não deve ser consumido, concebido como sendo nada. Aqui o texto fala em memória de mim, ou seja, a Santa Ceia é um memorial. Santa Ceia é um memorial. Memorial tem como palavra raiz memória. Memória. Se você for fazer uma análise, né, da etimologia da palavra, a palavra raiz é memória. Memória reporta a ideia de lembrança. Memória e lembrança. E quando se constrói essa consciência de que é um memorial, uma memória, uma lembrança, lembrança do quê? Lembrança do que ele fez. Jesus fez. E o que ele fez não foi pouco. Não é verdade? O que Jesus fez não foi pouco. Será que isso não é uma grande motivação? Ele veio a esse mundo. Ele sofreu por nós. Ele morreu por nós. Ele padeceu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele foi assunto aos céus, ascendeu aos céus por nós. E daí o memorial, instituído pelo próprio Cristo. Memorial, memória. Coisa para se lembrar. Algo que não deixa cair no esquecimento. Até porque nós, por mais que nós esforcemos, e às vezes até pela correria da vida no mundo e na época que nós vivemos, nós somos muito esquecidos. A Santa Ceia traz consigo essa característica de aguçar a nossa memória, de fazer com que nós nos lembremos daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos, via de regra, enquanto pessoas, enquanto humanos, de memória muito curta. A gente se esquece muito fácil das coisas. E isso aí, no que tange a esse momento, é algo que não pode ser esquecido. Mas esse memorial não é somente lembrança, mas é também no sentido de reavivar a memória com relação à esperança. Também é esperança. A esperança bendita, a esperança futura, a esperança na iminente volta do Senhor Jesus. Que a gente sempre coloca nos momentos que está consagrando os elementos, partilhando a volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que vem para reinar e vem para reinar para todos sempre. A volta do Rei dos Reis, a volta do Senhor dos Senhores, a volta daquele que vem para reinar para todos sempre com a sua igreja. Será que isso não são motivos suficientes para que você participe? Seriam ou não motivações da sua vida? Santa Ceia é comunhão. É celebrarmos a comunhão, ou seja, a palavra grega é koinonia. A palavra koinonia, que é a ideia de comunhão profunda. Tem a feição do companheirismo. Estar junto o tempo todo, na luta, batalha, em comum. E esta é a primeira Santa Ceia depois do 31 de julho. E em sendo a primeira Santa Ceia após o 31 de julho, também é incluído no calendário da igreja, ainda não da igreja como um todo, a igreja nacional, como a gente chama, e alguns gostam e outros não, mas no sentido de que essa primeira Santa Ceia depois do 31 de julho é aquilo que aconteceu, que foi chamado de a grande comunhão. A grande comunhão. A primeira Santa Ceia que se fizeram, depois da igreja organizada. A grande comunhão. Então nós estamos como que também ainda no eco das festividades, das celebrações do 31 de julho. Nós estamos reunidos nesse clima de estarmos celebrando a grande comunhão, que nós estamos chamando tematicamente, como propusemos desde os elementos litúrgicos, chamando de o grande ajuntamento. O grande ajuntamento. A grande comunhão. A grande reunião num ajuntamento de irmãos e irmãs, num só corpo. Não se trata de um
ajuntamento qualquer, mas um ajuntamento de irmãos e irmãs, com a mesma fé, com o mesmo propósito, o propósito de estar celebrando a graça, de estar celebrando a vida em Cristo Jesus, como uma família só, como nós estamos aqui, amém? Uma família só, de irmãos e irmãs, e de amigos e amigas. Uma família de amigos também combina com esse momento. Aí alguém poderia perguntar, mas Jesus instituiu essa história de família de amigos, e Judas Iscariotes, como é que fica nessa mesa aí só de amigos, se ele não era tão amigo? E nós fomos lá dar uma pesquisadinha nesse assunto e conferimos que Judas foi um oportunista. Ele se fez amigo de Jesus. Ele usou daquela oportunidade, fazendo-se amigo para camuflar a realidade das suas intenções. Que triste, não? Que triste. Vocês se lembram? E que Deus nos livre. Amém? Amém. Que Deus nos livre. Irmãos, isso aí nós estamos falando não é para bater em ninguém, não é para dar indireta em ninguém. Deus nos livre disso. Nós estamos falando isso, irmãos e irmãs, igreja, é porque isso nos ensina que nós, eu, você, nós devemos nos comportar como verdadeiros amigos e verdadeiras amigas, não falsos amigos e nem falsas amigas, mas verdadeiros amigos e verdadeiras amigas, sobretudo do Mestre Jesus, e amigos e amigas de verdade uns dos outros, em torno da mesa do Senhor, junto da mesa do Senhor e depois da mesa. Amém? Amém. Esses dias atrás nós tivemos o dia do amigo, não foi? Nós precisamos de amigos. Precisamos de amigos, parceiros, sempre conosco. E que gostoso quando os nossos amigos se juntam junto a uma mesa como essa. E também depois de uma mesa como essa. Irmãos e irmãs, a igreja é a igreja que nos reúne num ajuntamento, para que nós vivamos nesta noite o abençoado senso da irmandade que nós devemos ter como comunidade, como povo do Senhor, como reino, sendo sempre um, para que o mundo veja e creia que Jesus foi enviado e que nós também somos enviados como instrumentos de Deus aqui na terra para proclamar a sua mensagem. Eu não sei até que ponto você, meu irmão, você, minha irmã, tinha essa consciência, mas a cada Santa Ceia, ou em cada Santa Ceia, há um propósito missionário. Há um propósito missionário por detrás disso. Da igreja se fazendo um e pregando de maneira viva para o mundo que, em sendo um, como o Pai e o Filho sempre foram um. É a pregação quase que muda, mais visível, na imagem da unidade da igreja, que fala mais forte do que muitas vezes qualquer sermão, até bem pregado, porque por mais que alguém pregue a contento, nada se faz tão gostoso quando uma igreja ela vive a sua unidade no Senhor. Amém? Amém. Porque de nada vale se pregar bonito, mas não viver. A igreja não viver aquilo que é pregado. Os de fora vão falar lá, eles cantam bonito, falam bonito, mas não são unidos. Aí fica manco, né? Ou seja, alguma coisa fica faltando. O que a palavra está nos advertindo, está nos admoestando, está nos exortando, está nos instruindo, meus irmãos, nessa noite de Santa Ceia, nesse momento de Santa Ceia, é para que nós nunca façamos como faziam os nossos irmãos da igreja de Corinto.
Eles se reuniam, mas ao invés de estarem preocupados em estar celebrando a ceia do Senhor, eles se reuniam e se juntavam muitas vezes para ficar falando os defeitos uns dos outros. Sabia disso? A igreja de Corinto era marcada por fortes críticas e separações entre grupos dentro da igreja que traziam contenda, e uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, o outro: eu sou de Cristo. E isso fazia daquela igreja a igreja mais problemática do Novo Testamento, a igreja mais canseira que teve para Paulo. Santa Ceia não é nada disso. Santa Ceia é comunhão. Amém? Santa Ceia é comunhão, Santa Ceia é celebração, Santa Ceia é a celebração da vida, é a celebração do amor de Cristo por nós. Será que isso não são motivações para nós? Não são motivações suficientes para nós, com gosto, estarmos participando? Santa Ceia também é vitória. Santa Ceia é vitória. Ou seja, é mais um mês que eu estou firme na fé. Amém? Amém? Na hora que você estiver tomando do pão, do vinho, leva isso para sua mente. Leva isso para o seu coração. Mais um mês eu venci. Mais um mês eu venci. Amém? Amém? Mais um mês aqui. Não é costume, Pai. Eu não quero estar aqui por costume, mas por experimentar essas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. É mais um mês que eu continuo crendo. Eu continuo crendo no Senhor. É mais um mês que eu estou reafirmando a minha fé, que eu já confessei um dia e estou reafirmando. É mais um mês que eu estou renovando o meu compromisso contigo, Pai. Eu gostaria de fazer um comentário ainda forte. Hoje Deus está nos usando exatamente para isso, para exortar a igreja, e porque até antes de vocês eu já fui exortado. Mas é assim, Santa Ceia não é fast food. Captou? Santa Ceia não é fast food, não é alimentação rápida. Santa Ceia é coisa séria. Santa Ceia é uma alimentação do nosso espírito, da nossa vida. Santa Ceia é um banquete. Assim como os banquetes eram oferecidos pelo rei após a vitória do seu povo, assim também o Rei dos Reis oferece um banquete oferecido diante da vitória do Senhor sobre a morte, o pecado, o mal, o seu veneno. É o banquete da vitória que é oferecido pelo Rei dos Reis ao seu povo, chamado igreja. Hoje, em nossos dias, que é você, eu, nós que aqui estamos, o povo do Senhor, povo que se ajunta num santo ajuntamento à roda da mesa para o banquete da vitória. Em Cristo, você é um vitorioso. Em Cristo você é uma vitoriosa. Você é convidada sim, e tem uma série de motivações para sentir-se convidado e desejoso para participar desse banquete. Tem mais uma grande motivação que eu gostaria de compartilhar com você, e eu creio muito nisso. Quem ceia com Jesus na terra vai ceiar com Jesus no céu. Amém. Quem ceia com Jesus na terra vai ceiar com Jesus no céu. Ceia na terra para ceiar no céu. Coma, beba, participe. É o resgate da comunhão perdida. Santa Ceia
vira festa. Mas não é uma festa qualquer, é uma festa espiritual. Santa Ceia é a festa do amor, é o ágape para nós, é a festa dos arrependidos, é a festa dos redimidos, o Senhor pelo sangue do Cordeiro, é a festa da partilha também. Santa Ceia é a festa da partilha. O pão é partido, mas também é repartido. Ninguém fica com o pão é repartido também. Pão é partido, repartido, é servido, é partilhado com o irmão e com a irmã que muitas vezes está passando fome, fome de justiça, fome de paz, fome de muitas vezes necessidades lá no seu interior da sua vida, e aquele pão é algo que deve representar vindo para alimentar em meio às dificuldades da vida, no meio do deserto desse mundo que nós vivemos. Santa Ceia é o pão que nós partimos e repartimos, mas também é o pão do céu. O pão do céu que desceu até nós, que veio até nós, e é desse pão que também que nós partilhamos. Quem é esse pão? Jesus, que também é partilhado para com todos que ali estão. Seriam isto, meus irmãos e irmãs, seriam estas motivações ou não? Com certeza seriam motivações para nós participarmos, mas ainda falta alguma coisa. Tudo isso perpassa por uma palavrinha-chave que é o imperativo, uma palavra bem imperativa: examine-se. Examine-se. E nesse examinar-se, e os irmãos fazem isso, essa autoavaliação, autoexame, antes de participar, mas nem sempre nós fazemos isso que nós queremos apontar nessa hora. Nesse exame que você vai fazer, que eu vou fazer, que nós vamos fazer para participar da Santa Ceia, é preciso que nós nos examinemos no seguinte aspecto: será que eu tenho repartido pão com quem tem fome? Tem muita gente que passa necessidade. Eu tenho estendido a mão para aqueles que estão necessitados. Nem o próprio Jesus ficou com o pão somente para ele, mas repartiu o pão. Ofereceu o pão, mais que isso, ofereceu-se como pão da vida. Aquele que crê de verdade deve estar colocando isso em prática, exercitando esses valores que estão implícitos na comunhão, na Santa Ceia, na prática do perdão, no exercício do perdão, no exercício constante do amor, no exercício da busca da comunhão o tempo todo com os demais irmãos, pensando e sonhando com uma igreja boa, não como aquela igreja treteira, como a igreja de Corinto, com irmãos tão briguentos, tão se desentendiam o tempo todo, uma só confusão. Assim era a igreja de Corinto, irmãos carnais. Os irmãos da igreja de Corinto eram tremendamente carnais, e nós estamos estudando sobre isso. Venha estudar conosco, venha participar conosco de manhã. Nós precisamos crescer melhor nesses entendimentos, para nós termos a igreja segundo o coração de Deus, igreja que celebra a Santa Ceia conforme a vontade do Senhor, não conforme no imaginário, na beleza imaginária, à luz da visão humana. Santa Ceia, meus irmãos, Santa Ceia é deixar-se ser usado para a evangelização também. Amém? Amém. Santa Ceia reporta isso. Você é uma testemunha viva e que vai sair para o mundo afora contando o que é que Jesus faz. Então, Santa Ceia é permitir-se a isso, permitir-se a ser um agente evangelizador, é permitir-se ser alguém que em todo tempo
quer proclamar a verdade, a palavra de Deus, fazer a semeadura, anunciar ao mundo a maior e melhor mensagem que o mundo já pôde ouvir. Não tem outra. Não tem outra melhor. Essa é a melhor mensagem. Será que nós temos feito isso? Você tem feito isso? Você tem feito isso? Nós precisamos fazer isso. Não é só banquetear. É banquetear, mas repartir com quem também precisa. Então examine-se. Examine-se. É momento de nós nos examinarmos a nós mesmos e nos juntarmos à mesa do Senhor. Para concluir, alguns olhares necessários que a Santa Ceia, a celebração, a mesa do Senhor nos provoca. Ter memória, ter isso como memorial, é exercitar alguns olhares. E o primeiro olhar é: olhe para trás. Olhar para trás. Olhe e veja o que Jesus já fez na história. E veja o que Jesus já fez na sua história. Amém? Amém. Olhar para trás e ver o que Jesus fez na sua história e na história da humanidade. Ou na história da humanidade e na sua história. Olhar para trás. Mas também olhar para frente. Não é olhar só para trás. É olhar para frente. Olhar para frente significa confiar. Alongar a visão. Confiando. Acreditando. Prosseguindo. Olhar para frente é andar para frente. Prosseguir, é caminhar. Olhar para trás. Olhar para frente. Mas é preciso também, igreja, irmãos e irmãs, que se olhe para dentro. No examine-se é você olhar para dentro de você. Olhar para dentro, avaliando a nós mesmos, avaliando a si próprio, olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, mas também é necessário que se olhe para o lado, para perceber o outro, para notar o outro, você se convencer definitivamente que você não vive num mundo que é só você, mas tem alguém ao seu lado. O outro também existe. Então é necessário que você olhe para trás, olhe para frente, olhe para dentro de você, mas também olhe do lado. Olhe para o lado. Mas tem mais um olhar ainda. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa hora. Que além de olhar para trás, além de olhar para frente, além de olhar para o lado, além de olhar para dentro de si mesmo, é de olhar também para cima. Amém? Amém? Porque quando nós olhamos para cima, nós olhamos para agradecer. Quando nós olhamos para cima, é o olhar da esperança, que nós estamos esperando, esperançando. Quando nós olhamos para cima, nós adquirimos e reavivamos a nossa esperança, e isso faz com que nós passamos a ser mais realizadores do reino de Deus, onde nós estamos. Isso provoca em nós a necessidade de nós estarmos nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Felizes aqueles que olham para cima. Tem uma alegoria que o reverendo Buturi contava, segundo consta, que é a alegoria do porco. O porco nunca olha para cima. Ele só olha para cima quando está com a faca no peito. Aí ele olha para cima. Que Deus nos livre de sermos cristãos porcos. Amém? Amém. Que Deus nos livre disso. Palavra dura. Jesus dura era assim. Exortador. Que nós possamos estar exercitando os devidos olhares, conforme nós vimos aqui. Então, meu irmão, minha irmã, examine-se a si mesmo. Amém? Amém. Examine-se e aproxime-se de Deus, aproxime-se dos irmãos, irmãs,
aproxime-se da mesa, coma, beba, coma do pão, beba do vinho e tenha vida. Não ameace a bebida, mas tenha a vida. Aquilo que nós chamamos de uma maneira tão gostosa, e a gente enche a boca para falar. A vida em abundância. Amém? Amém. A verdadeira vida para cada um de nós, a vida eterna. Porque ela sim, nisso reside a mais pura felicidade para a vida do ser humano. Tudo isso sempre, sempre, mais e mais para a glória de Deus. Amém. Santa Ceia, ajuntamento. Santa Ceia é vida e vida de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.